obrigado. Quero passar aqui para o senhor Bertoldo, para que ele possa fazer a sua consideração final. Eu vou pedir licença à presidência para aproveitar as considerações finais para pontuar algumas questões, porque eu falei no início e o debate foi muito enriquecido e eu gostaria de algumas considerações muito breves. Primeiro, a gente está lidando com um problema que é antigo, embora o nome seja recente. A alienação parental, ela sempre existiu, ela foi nominada recentemente. Então, é um problema difícil, nós estamos com a dificuldade de lidar com essa questão. O doutor Rogério ainda suscitou um fato novo de que pode se tratar de uma doença afeta a medicina, e isso é muito, muito curioso, muito, muito bem fundamentado. E eu até, observando aquele caso do último que falou, do nosso último companheiro, me esqueci o nome, desculpe, Fernando, em que ele é acusado de abuso sexual, eu fico pensando que a medicina pode ter uma contribuição tremenda nessa área, porque, evidentemente, a pedofilia, ela é um desvio psiquiátrico, né? Eu estou falando como leigo, mas, assim, até onde eu entendo, tem alguma coisa ligada ao psiquismo, né? E acho interessante nessa questão do abuso sexual é o seguinte, que a pessoa, às vezes, está casada com a outra 10 anos, e, de repente, tem a separação e o outro se torna pedófilo. Né? Então, por que isso? Porque a acusação de pedofilia, ela causa uma aversão social. Então, a nossa mudança de cultura teria que ser o seguinte, que a pedofilia é uma exceção. Ela é um fato excepcional, e como fato excepcional, ela tem que ser tratada assim. Então, assim, como é que a pessoa está casada e, de repente, ela virou pedófila? Não, vamos acreditar que ela não é pedófila. E vamos manter essa convivência, vamos encaminhar para os atendimentos especializados. Eu penso assim. Uma outra questão. Sobre essa questão do falso abuso, tem um filme muito interessante chamado A Caça. Se vocês não assistiram, vale a pena assistir. É um filme, acho que, não sei, não é americano, não. Como existe um de ficção também com o mesmo nome, na verdade, esse filme é que tem um homem olhando para trás na capa. É um filme que vale a pena entender como o falso discurso do abuso é capaz de induzir a vítima a introjetar a acusação. E como ele é tratado pela sociedade. Mais uma pontuação, que eu vou invocar agora também, novamente, o doutor Rogério, que a gente tem mesmo que aprender com os fracassos. É claro que nós estamos fracassando na abordagem desse tema da alienação parental ou do abuso, nós estamos fracassados. Por quê? A maior evidência do nosso fracasso é a emoção. O choro, o justo choro, a justa ira, a justa indignação, o desânimo, a desistência, tudo isso involuntário. Então, é evidente que nós fracassamos. Nós precisamos, então, lutar para que, numa reunião vindoura, a gente sorria aqui, diante de bons resultados conseguidos. E como é que a gente pode conseguir esses resultados? Com a criação de uma rede. E, nesse sentido, eu aceito desde pronto a contribuição da ABIP. Vou fazer contato com o senhor, quero deixar o meu cartão no final da reunião, mas a gente precisa fazer uma rede, sugerir ao presidente que fizesse um encaminhamento, junto com o deputado Anselmo, que é um vanguardista da causa, um encaminhamento ao secretário de Estado dos Direitos Humanos para a criação de uma casa de atendimento à alienação parental, das vítimas de alienação parental, porque aí a gente pode ter uma rede de proteção. Porque nós, por exemplo, temos mas a nossa estrutura é pequenininha, ela é de boa vontade, ela é um passo. Mas essa tarefa é tão grandiosa que ela precisaria que a gente avançasse um pouco mais. Então, se a gente não tem, por enquanto, essa estrutura, a gente tem a vontade. Então, a gente transformar a vontade numa força motriz de realização, de criar esse espaço, porque aí nós poderemos contar com parcerias. Se amanhã a gente reunir, por exemplo, 15 pessoas predispostas a contribuir nesse assunto, nós não temos espaço. Nós teríamos que nos reunir nas praças. Então, eu acho assim, eu deixo aqui a minha solicitação, no sentido de que o Estado também
tome partido nessa empreitada, ele que tem o cofre. Né? Não existe como você resolver uma questão sem dispêndio. Essa é uma questão de tratamento. Assim como nós temos a casa de atendimento à mulher violentada, a do idoso, nós precisamos olhar agora para essa questão do direito de família e da vítima de alienação parental. Então, seriam essas as minhas considerações finais. Eu quero agradecer muitíssimo o convite que me fez a presidência, por requerimento do deputado Anselmo José Domingos, e quero agradecer ao Alessandro, que eu revi, conheço já o seu drama e estou solidário com ele. Lamento que a sua desistência involuntária tenha acontecido, mas acredito que você vai recuperar forças para reverter essa derrota pessoal em uma vitória de amor paterno-filial. Agradeço a todos os demais que estiveram aqui, foi muito enriquecedora essa experiência. O Ministério Público de Minas Gerais, seja através da promotoria ou da coordenadoria, está de portas abertas sempre. Quero dizer para o Frederico, né, que se você quiser requerer no processo através do seu advogado, que a gente faça o atendimento lá na questão da alienação parental, nosso núcleo é pequenininho, mas ele é proativo. Então, basta, né, que o juiz, você está tendo uma demora, eu conheço a dificuldade que é o atendimento social, são muitos processos, né, mas nós estamos lá com o nosso espaçozinho também de acolhimento. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Muito obrigado. Senhor Bertoldo, Matheus de Oliveira Filho, Procurador de Justiça. E, antes de encerrar, quero passar aqui a palavra para o deputado Anselmo Domingos, autor do requerimento dessa audiência pública. Eu queria primeiro agradecer a cada um que participou aqui, porque acabou que essa audiência pública, a gente nunca consegue saber de início como que ela vai comportar. E aqui ela foi, do ponto de vista de enriquecimento de dados, de conhecimento muito grande, e do ponto de vista emotivo, para cada um de nós, acredito que o nosso presidente Cristiano, nós estávamos até conversando aqui agora, que às vezes são assuntos que a gente vai conhecendo, mas a gente nunca consegue compreender a fundo tudo, né? Então, cada depoimento, testemunho aqui, o trabalho técnico que é feito, isso vai nos tocando em relação ao tema e vai nos colocando dentro dele, nos dando responsabilidade. Então, essa Comissão de Direitos Humanos, ela abriu essas portas e vai ficar com ela aberta para esse trabalho de acompanhamento. O nosso mandato, o nosso gabinete já tem essa disposição, desde quando iniciamos o conhecimento desse tema. Como eu sou advogado, quando militei, na época, esse tema não era nominado, então ele era muito assim superficial em todas as ações, seja de guarda, de alimentos, nunca ele era levado, assim, às audiências que a gente fazia naquele período. Já tenho muitos anos, desde que eu passei a ter mandato, eu fui vereador desde 2005 em BH, eu me afastei do direito, da militância diária, não do direito, mas da militância diária. Mas eu queria só fazer algumas pequenas colocações. Primeiro, que a gente sempre está compreendendo e reforçando de que todos sofrem nesse processo da alienação parental. O alienado, o alienante, a criança, o pai, a mãe, a família, não tem ninguém que salva. Não tem nenhum que salva. Aquele que cria o problema também não salva. Por vários motivos, né? A ausência, de uma parte, a ausência do filho, da outra parte, uma relação deteriorada, que o filho, às vezes, vai ter até com a própria mãe ou pai que tem a guarda, até com ele mesmo, porque o filho não compreende. O menino de 5 anos, ou de 10, ou de 15, ele não compreende aquilo. O Alexandre falou assim, gente, para 15 segundos e lembra da sua infância. Aí eu lembrei assim, uns 2 fatos assim, na minha cabeça, lá de trás, do meu pai, de minha mãe, que a gente não entende. A gente não entende essas coisas. Então,
e a longa luta. Essa é um desgaste que eu sinto que é diário. Ele vai te remoendo diariamente, porque você não tem esperança, você não tem ainda perspectiva, você tem um sonho, mas ele está cada dia mais difícil. Então, essa longa luta, ela também desgasta demais da conta. E o menino são todas essas consequências, o menino é um menino, todas essas consequências. Fiquei muito atento com as observações assim mais objetivas do que a gente poderia fazer um pouco mais. Primeiro, eu não vou ler a carta toda da Valquíria e do Dr. Rogério, mas vou ler aqui o pedido, tá certo? Porque o restante repete um pouco o que o senhor colocou e as outras pessoas. Então, é uma carta dirigida a esse deputado, solicitando apoio para, número 1, tese de doutorado, Dr. Paulo Fernando Martins Pinheiro, médico cirurgião, pediatra e legista, sobre unilateralidade de guarda de menores no Brasil como fator de risco para filicídios e suicídios. Então, vamos preparar um requerimento e começar a entender esse assunto. O próprio doutor Bertoldo já absorveu a ideia, já foi um passo assim que eu acho mais decisivo até do que o nosso, viu? Do Ministério Público absorver isso. E o segundo ponto, encaminhamento ao Tribunal de Justiça do pedido de revisão urgente de decisões judiciais acerca de alienação parental e guarda de menores, conforme o ofício a ser encaminhado diretamente ao gabinete do deputado, que vai ser encaminhado, e à Comissão de Direitos Humanos dessa casa até a próxima segunda-feira, dia 27 de abril. Então, nós vamos aguardar esse encaminhamento, mas, em cima disso, eu queria dizer o seguinte, que nós vamos fazer um estudo de como que nós vamos propor isso ao tribunal. Eu sou advogado, a gente sabe da independência de cada juiz, né? Nós não falamos um negócio assim que cada juiz, cada cabeça, uma sentença e tal. Então, é por aí. Então, mas que, se no tribunal tem isso, de uma orientação para que os juízes, as câmaras que tratem as questões de família, passe a ter orientação sobre essa nova legislação, que a gente poderia, inclusive, defender que a guarda compartilhada ela pudesse ser, inclusive, automática em relação aos processos até já com sentença, porque a guarda ela é definitiva, mesmo num processo que ele já está finalizado. Então, isso é do direito, todo mundo conhece. Então, é uma defesa que até é possível de ser feita. Então, nós vamos estudar mais uns dias para encaminhar ao presidente do Tribunal de Justiça, através da comissão, uma orientação da nossa parte, junto com o estudo que vocês já vão nos encaminhar. Vamos começar a estudar essa questão do segredo de justiça, que é um assunto complexo, que ele fecha realmente a questão das varas de família e as câmaras que tratam essa questão, né? E a agilidade nos casos de alienação, vamos também, através de requerimento, pedir isso, mas a gente compreende um pouco a justiça, a legislação, que, infelizmente, ela é morosa, sei lá, a gente já até aceitou isso, infelizmente, de que, em geral, ela é morosa para todos os casos. Mais uma coisa, especialmente, o preparo dos setores psicossociais forenses, que nós vamos também buscar um pouquinho mais de informação, viu, Alexandre? E encaminhar também essa questão. Tá? Finalizando, eu queria dizer que essa audiência, no meu sentimento, ela superou qualquer expectativa ou qualquer outro modelo. A gente, na oportunidade passada, nós fizemos muito mais um evento. Eu gostei muito mais desse formato aqui, viu, doutor Cristiano, deputado Cristiano, porque ficou uma coisa menos formal, todo mundo se posicionou, não ficou uma coisa assim, um evento. E eu acho que a gente, como nós temos essa semana estadual da conscientização, aqui do Estado de Minas Gerais, que todos os anos essa comissão passe a realizá-la já na semana, igual nós estamos fazendo, do dia 25 de abril, que essa comissão tenha isso no seu cronograma, no seu planejamento para todos os anos, e a gente espera que
né, o que o doutor Bertoldo sonha, que é o que todos nós, e que cada ano que a gente fizer, a gente tenha mais sorrisos do que choros, né? Ainda a gente vai ter, mas que a gente tenha também sorriso e sucesso, como já tivemos casos que surgiram da outra, foram encaminhados, e assim, individualmente tivemos alguns sucessos aí, um pai que reclamou, tinha um ano que não via o filho, já está fazendo essa transição, né, e tal. Então, a gente espera que tenha cada dia mais sorrisos, tenha sucessos, né, porque eles são individuais. Então, agradecer a cada um de vocês que contribuiu, e, com certeza, essa casa é sensível, vai continuar sempre sensível a todas as questões, especialmente essa Comissão de Direitos Humanos, que cada vez mais tem mostrado que ela se interessa com a questão de direitos humanos como um todo, em geral, de todas as pessoas, especialmente aqui, que nós temos muitas vítimas aqui, né? Então, muito obrigado, viu, Cristiano, por ter acolhido tão bem aí esse tema. Obrigado, deputado Anselmo. Na verdade, essa presidência que homenageia pela iniciativa de trazer aqui para o Parlamento de Minas Gerais um debate tão importante. Enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, quero dizer que Vossa Excelência tem aqui um parceiro, um aliado para a temática, e certamente a data sempre estará disponível para Vossa Excelência quando se fizer necessário. Eu digo que, completando quase 3 meses de mandato e concomitante presidência da Comissão de Direitos Humanos, a cada audiência pública que nós realizamos, eu acho que eu saio alguns centímetros maior do que o que eu entro, porque a gente sempre tem a presunção que sabe muito sobre algum assunto, e, ao ouvir as pessoas que têm mesmo o domínio do fato, vamos dizer assim, a gente percebe que sabe praticamente nada. Então, para mim, eu tenho certeza que essa passagem pela Assembleia Legislativa, os 4 anos do mandato, vai ser um momento também para que eu possa me tornar um cidadão melhor, né? E a Comissão de Direitos Humanos ela precisa disso, trazer outras agendas que saiam daquele escopo do senso comum, que nós só nos ocupamos das portas das cadeias e dos bandidos, dos criminosos, que também tem que ter o seu direito preservado, porque, no termo da lei, o cumprimento da sentença tem que se obedecer aos termos da lei, enfim. Mas eu acho que nós temos aqui uma comissão que ela é bastante vasta e complexa. Quero também, deputado, dizer que o conteúdo que se discutiu aqui é um conteúdo muito denso, né? É um acúmulo, um conjunto de informações muito densas sobre a temática. E acredito que esse capital, né, ele não pode se perder. Nós não podemos encerrar com que os registros de tudo que foi dito aqui terminem apenas nos anais ou arquivos da Comissão de Direitos Humanos. Dessa forma, eu conversei com o deputado Anselmo para que a gente pudesse assinar junto 2 requerimentos que eu acho que vai colaborar na difusão, né, e divulgação das ideias e dos problemas aqui enfrentados. Eles serão aprovados na próxima reunião ordinária da comissão, que será na próxima quarta-feira. Um requerimento diz o seguinte, que seja enviado ofício desta comissão, encaminhando as notas taquigráficas da 3ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada nesta data, às seguintes autoridades para conhecimento: presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, presidente do Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública Geral do Estado de Minas Gerais, para o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Conselho Nacional do Ministério Público e para o secretário estadual de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular do Governo de Minas. Acredito que são entidades, atores que têm interface, interesse, compromisso com a temática, e acredito que o material tão rico aqui produzido pode também servir de orientação para ações dessas entidades. Um segundo, inclusive aqui uma sugestão, doutor Bertoldo, porque eu tenho dito que nós temos que ter um cuidado com as prerrogativas, né? Há algumas propostas aqui que, lamentavelmente, não são prerrogativas do legislador mineiro, compete ao Congresso Nacional. E também, quando se trata de matéria financeira, nós não temos a prerrogativa da autoria. Então, isso tem que partir do Poder Executivo. Mas, de toda forma, a Comissão de Direitos Humanos ela vai encaminhar também ofício ao secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, solicitando providências para instalação no Estado de casas de acolhimento ou centros de orientação às vítimas de alienação parental. Requerimentos a serem aprovados na próxima quarta-feira. .
Dessa forma, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais participantes e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.